Boa tarde para vocês. Então, hoje a gente inicia mais uma videoaula e a gente vai revisar alguns conteúdos de plano cartesiano, de retas e ângulos. Então, esses são assuntos que a gente já viu, então hoje a gente vai revisar. Hoje a revisão é de uma forma diferente. A gente vai usar só o aplicativo de GeoGebra para fazer essa revisão. Então, a gente vai fazer construções de polígonos e de retas e semi-retas dentro do GeoGebra. Então, é isso que a gente vai utilizar hoje. Então, a gente vai lá para a página. Eu quero que vocês prestem atenção em como chegar no GeoGebra também, porque vocês terão atividades no GeoGebra, tá? Então, o que vai fazer? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai conseguir fazer isso. Lá na tela que eu apresentei agora para vocês, está a barra de pesquisa do Google. Então, a barra de pesquisa do Google está lá disponível para vocês. Então, é aí que eu vou. Eu não preciso instalar o aplicativo. Se você estiver no celular, ele talvez vai pedir, vai falar assim, vai informar que você pode instalar o aplicativo, mas não é obrigatório fazer a instalação desse aplicativo. Então, você vai decidir o que você prefere, instalar ou não instalar o aplicativo. Também que eu estou fazendo uns ajustes, porque aqui e aumentar aqui. Eles não estão vendo, mas eu estou diminuindo e aumentando um negocinho aqui. Isso. Aí, estou vendo o chat de vocês. Então, a gente está aqui na página do Google, nessa página que a gente vai procurar. Se vocês estão com celulares, quando vocês forem abrir também, vocês também podem abrir pela página do Google. Não é necessário abaixar o aplicativo, tá? É um software livre, então ninguém paga. É feito de graça, as pessoas se juntarem e começaram a fazer, cada uma faz um pouquinho e vai melhorando a cada ano. Então, ele é um software livre, ou seja, não gera dinheiro. Ninguém paga para utilizar e ninguém cobra por ser utilizado. E não tem anúncio, não tem nada, nada que gere dinheiro, tá? E aí, o que acontece? Esse software é de geometria, então a gente consegue fazer desenhos geométricos de alguma forma. A gente usa muito para geometria. Então, a gente vai entrar lá, vocês vão entrar também depois, quando tiver, no GeoGebra, quando você for fazer a atividade. Você pode usar uma conta de e-mail ou não. Eu vou usar sem conta de e-mail, porque se vocês quiserem fazer sem conta de e-mail, vocês também podem fazer sem a conta de e-mail. Só que daí não vai ficar salvo. Para salvar, eu preciso ter a conta de e-mail. Eu vou instalar, fazer o usuário e usar uma conta de e-mail. Se eu não quiser salvar, eu posso fazer do jeito que eu vou fazer agora, tá? GeoGebra. Eu pesquisei GeoGebra, tá aqui, ó, aplicativo matemático gratuito, tá? geogebra.org. Essa é a tela inicial. Tá vendo aqui? Tem o entrar no sistema. Quando eu clico em entrar no sistema, é porque eu tenho um usuário, eu tenho um e-mail cadastrado e tenho uma senha cadastrada. Então, tudo que eu faço vai ficar armazenado. Eu não preciso entrar no sistema para fazer qualquer coisa. Eu posso fazer assim. Não preciso. Mas aí eu tenho como guardar as coisas se eu tenho esse usuário e essa senha. Eu tenho que guardar as minhas coisas. Então, eu posso fazer como se fosse um caderno, várias atividades, e fica ali tudo guardadinho, tá? Mas a gente vai fazer sem fazer o cadastro. Se vocês quiserem fazer o cadastro, é rápido e simples, vocês façam esse cadastro. Deixa eu ver aonde que tem, porque o cadastro, eu acho que o meu já aparece entrando no sistema porque eu tenho cadastro. Mas em algum lugar, depois eu mostro para vocês, que tem um cadastro. Deixa eu ver, acho que se eu clicar aqui, ó, entrar no sistema, e aqui tem, ó, criar uma conta. Vocês vão criar uma conta. O meu já até está salvo com o meu e-mail e com a minha senha. Se eu clicar em entrar, vai entrar na minha conta, tá? Posso também, ó, uma conta já existente, pegar uma conta do Google ou do Facebook e entrar com essa conta, tá? Então, mas eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesses botãozinhos aqui, ó. São 9 quadradinhos. Eu clico aqui e vou em GeoGebra clássico, tá? Se eu estiver falando rápido, se vocês não entenderem uma parte, vocês podem levantar a mão
que é o novo sistema, e falar assim, professor, volta ali, faz aquilo, pode ser escrito também, tá? Lembre de levantar a mão, porque daí faz um barulho sonoro para mim e eu sei que vocês estão querendo fazer uma intervenção, tá? Essa é minha tela do GeoGebra, o clássico. Então, nessa tela, o que a gente vai ter? Se a gente observar, vou fechar um pouquinho aqui, a gente tem um plano cartesiano. Isso é um plano cartesiano. A gente já estudou plano cartesiano. Um plano cartesiano é o quê? É aonde eu consigo fazer coordenadas. Eu tenho coordenadas para indicar uma posição, indicar a posição de alguma coisa. Quando eu vou fazer um desenho, eu tenho que indicar posições. Então, para me indicar posições, eu uso esse plano cartesiano. Em matemática, é muito utilizado. É utilizado para GPS, posição, de localização. Então, ele é muito utilizado na informática, quando a gente vai produzir GPS, localizadores, quando a gente tem o nosso celular, que ele mostra o que tem ao redor, é feito por localização. E quando a gente trabalha matemática e localização, a gente utiliza o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano nada mais é do que isso. Aonde? Nesse meu plano cartesiano, eu tenho essa linha aqui, horizontal, aonde está o meu mouse, tem a mãozinha aqui apontando, é meu eixo de X, ou também chamado eixo das abscissas. Então, eu tenho esses dois nomes, eixo de X ou eixo das abscissas. Essa minha linha vertical aqui, eu tenho o meu eixo de Y, que é o meu eixo das ordenadas. Ele pode vir com o nome de eixo de Y ou eixo das ordenadas, tá? Então, ficou claro que eu posso ter dois nomes. Então, o plano cartesiano é isso, e eu tenho meu eixo, meus dois eixos. Um é eixo de X, que é o meu horizontal, ou das abscissas, e meu eixo de Y, ou eixo das ordenadas. Dentro disso, eu tenho 4 partes. Olha, ele foi dividido em 4 partes. Se você olhar, não está dividido em 4 partes. Como que eu faço a contagem dessas partes? Então, eu vou fazer a contagem dessas partes de que forma? Eu vou contar sentido anti-horário e vou começar neste quadrante aqui. Então, tem que lembrar que eu começo neste quadrante aqui. Vocês estão visualizando o mouse, né? Para vocês perceberem. Eu começo nesse quadrante. Esse é meu primeiro quadrante. Esse é meu segundo quadrante. Esse é meu terceiro quadrante e esse é meu quarto quadrante. Conseguiu visualizar onde é cada quadrante? Responde para mim no chat, conseguiu localizar? Ó. Vou falar de novo. Primeiro quadrante, e aí eu vou fazer sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu acho que o meu chat não está andando, por isso que eu não estou vendo. Não sei se vocês responderam. Não, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Conseguiram observar, gente? Preciso saber se vocês estão enxergando o que eu estou falando. Eu estou apontando com o mouse e vocês estão conseguindo observar? Eu não recebi ainda nenhuma resposta. Não conseguiu ver nada? Tá. Ah, desculpa. Eu já sei o que aconteceu. Então vamos lá. Vou voltar com vocês. Vocês estão nessa tela aqui, aonde tem os pontinhos. Depois eu vou passar para essa tela aqui, tá? Eu vou voltar e vou passar para essa tela. Agora vocês estão vendo uma outra tela. Me perdoem, eu que não compartilhei a tela. Aqui eu tenho meu plano cartesiano. Isto é o meu plano cartesiano. Agora vocês estão vendo um eixo horizontal e um eixo vertical. Esse meu, vou começar de novo. Este meu eixo horizontal é o meu eixo de X, o meu eixo das abscissas. Ele tem esses dois nomes. O meu eixo vertical, que é esse aqui, aonde eu estou apontando com o mouse, ele é o eixo de Y, ou eixo das ordenadas, tá? E aí, no meu plano cartesiano aqui, eu tenho definição para o quadrante, e ele é anti-horário. Eu começo nesse quadrante aqui, tá? Neste quadrante, que é o meu primeiro quadrante, depois o meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante e meu quarto quadrante. Agora conseguiu entender aonde é cada um, onde é meu eixo de X, meu eixo de Y, e também abscissas e ordenadas, e os meus quadrantes?
Conseguiu observar? Tá. Depois que eu conheço o meu plano cartesiano, deixa eu falar só outra coisinha aqui. Tá vendo que eu tenho uma sequência de números? Tanto no meu eixo das abscissas, quanto no meu eixo das ordenadas. Eu tenho uma sequência de números. Então, se eu olhar no meu eixo das abscissas, do meu lado direito, eu tenho os números positivos, do meu lado esquerdo, eu tenho meus números negativos. No meu eixo das ordenadas, acima de zero eu tenho os números positivos e abaixo aqui do zero eu tenho os meus números negativos. Então, eu vou construir o meu plano cartesiano sempre com esta sequência. Agora, o meu plano cartesiano, ele pode ser, como está aqui, de tá vendo? Que foi 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi de uma em uma unidade. O que também pode acontecer? Eu vou fazer isso agora. Olha lá. Eu vou diminuir. Olha lá. Quando eu diminuí, o que aconteceu? Ele andou de duas em duas unidades, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Ele andou de duas em duas unidades. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. O que tem que acontecer? Tem que acontecer essa métrica. O que a gente chama de métrica? Se eu andei duas unidades em um espaço, eu tenho que andar em todos. Eu não posso fazer um lado 1, 2, 3, 4, 5 e o outro lado 2, 4, 6, 8. Não pode ser diferente. Conseguiu entender o que eu quis dizer com isso? O espaçamento, as unidades que eu ando, elas têm que ser iguais. O espaço entre este e esse quadradinho, se eu for medir, vai ter a mesma coisa. Então, se eu consigo medir, ele tem a mesma coisa, ele vai ter que andar de duas unidades, ou de uma em uma unidade. O que não pode acontecer é eu colocar 0, 1, 4, 10, desorganizadamente. Olha lá, se eu aumentar mais ainda. Desculpa, diminui. Olha lá, eu diminui mais ainda. Agora tá o quê? Andando de 5 em 5 unidades. A cada tracinho aqui do meu plano cartesiano está de 5 em 5 unidades. Então não me importa se é de uma em uma unidade, duas em duas, 5 em 5, 10 em 10 unidades. O que me importa é que eu não posso sair da métrica. Se desse lado eu andei 5 unidades, deste outro lado eu também tenho que andar 5, e assim sucessivamente para todos. Ficou clara essa questão de ter uma métrica, ter um padrão a ser seguido? Ficou claro, pessoal? Sim? Tá. Então eu tenho que seguir essa métrica, não pode ser aleatório. Um lado de um jeito, do outro lado de um jeito. O eixo das abscissas de um jeito e o eixo das ordenadas de outro jeito. Todos os eixos, todas as unidades têm que ter a mesma distância. A mesma distância. O correto é a mesma distância em centímetro e unidade. Porque eu posso colocar de 1 em 1 centímetros e falar que ele está andando, por exemplo, de 2 em 2 centímetros. Isso não está errado. O que estaria errado é eu falar, eu fazer tamanho diferente. Por exemplo, esse espaço aqui eu coloco 1 centímetro. Agora, do 0 até o 5 eu coloco 1 centímetro. E do 5 até o 10 eu coloco 2 centímetros. Isso também não pode acontecer. Cada espaço entre os números tem que ter o mesmo. Se é 1 centímetro, tem que ser 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Se for 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Agora, a unidade que eu coloquei lá também pode variar. Aqui pode estar 1 centímetro de distância um do outro, de distância, mas unidade está de 5 em 5, tá? É outra coisa que a gente tem que perceber. Se a gente não perceber, a gente cai no erro. Porque o que acontece? Quando a gente for desenhar figuras geométricas aí, elas vão ficar tortas. Elas não vão fazer. Lá no futuro, quando a gente for fazer gráfico de funções, eu não vou conseguir fazer a reta, porque para fazer uma função tem que fazer uma reta. E se o gráfico não, se o plano cartesiano não foi construído direito, com essa métrica, eu não consigo fazer essa reta, tá? Então, por isso, é muito importante pensar nessa situação e lembrar dessa situação que existe uma métrica, que é tudo regulado metricamente. Então, eu tenho um metro, ou tenho uma régua para medir a distância, porque elas são iguais, e as unidades também são iguais, tá? Já falei bastante sobre isso, então vamos prosseguir. O que acontece? O que acontece? Aí,
eu tenho minhas coordenadas cartesianas. Então, minhas coordenadas cartesianas são os pontos que eu vou colocar nesse plano. Aqui é um plano vazio que não tem sentido. Nesse plano vai ser construído alguma coisa. Então, o que pode ser construído? Pontos, polígonos, retas, semirretas. Vai ser construído alguma coisa. Então, eu vou construir alguma coisa para vocês aqui. Primeiro, eu vou começar com uns pontos. Um ponto ele tem um par ordenado. O que seria um par ordenado? Seria como eu posso dizer, um endereço. O endereço da onde ele vai ficar. O meu par ordenado, ele sempre é composto por duas informações. A informação de x e a informação de y. Tá? Então, é duas informações que eu tenho que ter. Toda vez que eu falo em pares ordenados, eu tenho duas informações. Eu tenho a informação de x e a informação de y. Por exemplo, o meu ponto A, ele tem duas informações. Eu vou colocar aqui. Duas informações. Eu vou colocar no chat para vocês verem. Ah lá, o meu ponto A é 2 e 3. Eles são separados por uma vírgula. O que está antes da vírgula é o meu valor para x e o que está depois da vírgula é o meu valor para y. Isso eu tenho que lembrar. Isso tem que ficar claro na minha mente, que toda vez que eu ver um par ordenado, eu sei que o primeiro valor vai ser para o meu eixo de x, ou das abscissas, e o meu segundo ponto, que é depois da vírgula, vai ser para o meu eixo de y, que é das ordenadas. Nesse caso aí, eu tenho meu ponto 2 e 3, ou seja, ele vai estar para o eixo de x no lugar número 2, na posição número 2, e para o meu eixo de y, estou na posição número 3. E onde eu vou colocar esse meu ponto? No encontro dessas duas posições. Por exemplo, para o meu eixo de x, ele está aqui no 2, tá? E para o meu eixo de y, ele está aqui no 3. Positivo, os dois. Aonde eu vou colocar esse ponto? No 2 ou no 3? Em nenhum dos dois lugares. Eu vou colocar no encontro dos dois pontos. Eu tenho que chegar a encontrar, fazer um ponto de encontro, que a gente chama de intersecção em matemática. Então, eu tenho que achar essa minha intersecção, onde esses dois pontos se encontram. Para fazer isso, eu vou construir. Não vai dar porque vai ficar muito complexo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui. Esse meu ponto estaria aqui, ó. Mas eu tenho que encontrar lá em cima. Eu vou subir até onde ele conta o 3. Então, ó, o meu ponto, deixa eu clicar. Tá vendo aqui que tá o mouse para mover? Eu clico aqui, ponto. Aqui, ó, ponto. Então, meu ponto tá aqui, ó, no 2 e no 3. Olha lá, o meu ponto, o quê? Ele está no X, para o número 2 está no X e o número 3 está no Y. E aonde encontro esse ponto? Aqui. Essa é a localidade onde faz esse encontro. Aonde faz esse encontro é aonde eu coloco o meu ponto. Ficou claro aonde eu coloquei o meu ponto? E por que eu coloquei meu ponto neste local e não pode ser em outro? Porque qualquer outro lugar estaria errado. Se eu fizesse assim, ó, esse meu ponto B está errado. Ele não pode ficar nesse lugar, se eu fosse 2 e 3, porque está o inverso. Aqui ele está me dizendo, esse ponto B, ele está assim, ó. O ponto B é igual a 3 para X e 2 para Y. Olha lá, o meu ponto B está assim. Ele inverteu a situação. O 3 está para o X e o Y está com 2. E meu encontro é aqui. Ficou claro entender, encontrar esse ponto, a localização desse ponto no meu plano cartesiano? Então eu fiz aí, eu já consegui encontrar esse ponto e consegui entender aonde são meus pares ordenados, aonde ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar na informação que ele deu. Aonde está direcionando o X e aonde está direcionando o Y, eu vou olhar lá na minha intersecção, aonde esses dois pontos se encontram, tá? Esses dois pontos se encontram é onde eu coloco este pontinho aí, tá? Fiz dois pontos, ok? Então eu fiz dois pontos. E aí eu vou desenhar um polígono. Então, me falem um polígono aí. Me falem um polígono que vocês conheçam. Algum polígono?
Clarice, Evelyn, Sofia. O que são polígonos? São figuras planas, todas retas, só com retas que se fecham. A gente tem vários polígonos em comum. Figuras planas que só tem retas e se fecham. Então, eu vou desenhar um polígono que... Vou fazer um trapézio, já está meio que desenhado. Continuando, eu vou colocar os pontos, ó. Meu ponto. Eu vou fazer um trapézio retângulo, tá? Coloquei os pontos. Agora eu quero que... São 3 pessoas, depois eu pergunto para outra. Sofia, meu ponto C está onde? Escreve meu ponto C. Escreve C igual, abre parênteses, aonde está o X e aonde está o Y para o meu ponto C. Escreve aí no chat. Clarice, escreve meu ponto D. Aonde que é a localização do meu ponto D? Sofia, o C está em 6 e 2. Exatamente, Sofia. A localização do meu ponto C é 6 para X e 2 para Y. Tá? Tá correto, Sofia. Clarice, e o ponto D? Ponto D, 6 e 3. Tá correto. Agora, eu vou recordar uma coisa que eu já falei com vocês. Eu tenho reta, segmento de reta e semi-reta. Já tinha falado isso com vocês. O que é uma reta? Vou traçar uma reta aqui. Ó. Para uma reta, eu preciso de 2 pontos. Vou colocar 2 pontos. Uma reta é uma linha, a gente está percebendo que é uma linha, aonde ela é infinita para este lado e infinita para este lado. A reta, ela não tem fim. Se eu observar, vou seguir esse plano aqui, ó. Tá vendo? Ai, construí outra, desculpa. Ó, tem que vir aqui. Vou ver. Olha, se eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai seguir sem fim, ó. Ó, ó. Não tem fim para os dois lados. Ai, meu Deus. Vou voltar. Ela não vai ter fim. Vou voltar aqui, tá longe. Ela não vai ter fim, ó lá. Para nenhum dos dois lados. Uma reta, ela não tem fim. Para nenhuma das extremidades. Eu preciso o que para construir uma reta? Eu preciso de 2 pontos. Aqui colocou o F, o E e o F. Ele é infinito para o lado de F e infinito para o lado de E. Isso é uma reta. Para os dois lados, ela é infinita. Tá? Aí, o que eu tenho também? Deixa eu apagar essa reta. Eu tenho semi-reta. A semi-reta, eu também preciso de 2 pontos para construir. Vou construir ela aqui assim. O que acontece diferente da minha semi-reta? Para o lado de E, ela é finita, ela acaba. E para o meu lado de F, ela é infinita. Isso é um segmento de reta. Ou seja, para um lado ela tem fim e para o outro ela não tem fim. Neste caso aqui antes do E, é finito, não tem reta. Não tem mais nada de linha. E depois do F tem linha. E esse linha também é infinita. Ah, esqueci. Esqueci que eu tenho que clicar aqui. Não é ponto. Vamos ver. Ah lá, é a mesma coisa que eu falei, ó. Vai seguir infinitamente, tá? Então eu tenho reta, infinita para os dois lados, semi-reta. Um lado é infinito e o outro lado é finito. Eu também tenho segmento de reta. Quando eu falo em segmento de reta, eu falo de uma parte da reta. Então, eu preciso também de 2 pontos. E o que acontece? Ela é finito para os dois lados. Antes do E não tem nada e depois do F também não tem nada. Ela é uma parte da reta. Quando eu falo segmento de reta, eu falo que eu tirei uma parte da reta e eu vou utilizar essa parte, tá?
Então, eu tenho reta, que é infinita para os dois lados, para os dois pontos, infinita depois dos dois pontos. Eu tenho semi-reta, que é infinita para um lado e finita para o outro. E eu tenho segmento de reta, que é finita para os dois lados, tem fim nos dois lados. Para construir reta, semi-reta e reta, reta, semi-reta e segmento de reta, eu preciso o quê? Ter dois pontos. Não tem como construir qualquer um não tem como construir nem reta, nem semi-reta e nem segmento de reta, se não houver dois pontos. Tem que ter no mínimo dois pontos, tá? Então eu preciso de dois pontos para construir qualquer reta, semi-reta e segmento de reta. Agora, eu quero contornar esse meu polígono. Eu quero o quê? Fazer o contorno desse polígono. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar, para só fazer o contorno do polígono, eu vou utilizar reta, semi-reta ou segmento de reta? Responde para mim no chat. Eu quero fazer o contorno desse meu polígono. Eu quero contornar ou ligar os meus pontinhos. Eu vou usar reta, semi-reta ou segmento de reta? Evelyn, sabe? Segmento de reta, tá? Só vou consertar aqui, tá? Olha aqui como escreve. Segmento, tá? Segmento de reta. Então eu venho aqui, ó, segmento A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do ponto C até o ponto D, do ponto D até o ponto A. Olha lá, contornei o meu polígono. Isso é um polígono, é um trapézio retângulo, tá? Porque tem uma parte retângulo. Agora eu vou colocar os meus ângulos internos. Eu tenho ângulos internos e externos. Quais são ângulos internos? O que está dentro do meu trapézio. E ângulos externos? O que está fora do meu trapézio. Então, eu vou incluir os meus ângulos. O que são ângulos? Ângulos são unidade de medida, o qual eu vou medir as inclinações. Qual é a inclinação daqui, dessa segmento de reta até esse segmento? Qual a inclinação? Aqui, qual a inclinação desse segmento para esse segmento, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular esses ângulos, tá? Então, eu vou lá. Para mim calcular o ângulo, eu venho aqui, ó. Tá vendo que tem o desenho? E vou lá, ângulo. Ângulo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar primeiro da direita para a esquerda. Então, eu quero calcular o ângulo D, eu vou da direita para a esquerda. Vamos ver se eu consigo fazer certo. Clico nesse ponto, depois no ponto onde eu quero o ângulo e depois no outro ponto. Ah lá, eu fiz ao contrário. Vou fazer de novo. Então, vou fazer de novo. Então, eu tenho que clicar no A, no D e no C. Ah lá, cliquei. 90 graus. Agora, eu tenho que clicar para fazer de novo no D. Vou fazer do C. No C e no B. Ó, 90 graus. E eu vou continuar fazendo ângulos. Eu vou clicar no B, no A e no D. Outro ângulo interno, 45 graus. E agora eu quero fazer o ângulo B. Se eu quero fazer o ângulo B, eu vou clicar no C, no B e no A. Cliquei. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tem que vir aqui para arrastar, mover. Só para ficar mais visível. Olha lá. Aqui eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para baixo. Aqui.
para ficar mais visível, tá? Então, o que eu tenho? Tá conseguindo observar os ângulos? Eu tenho dois ângulos de 90 graus, um ângulo de 45 graus e um ângulo de 135 graus. Então, esses são os ângulos que eu tenho no meu trapézio retângulo. Um trapézio retângulo é um quadrilátero, tá? Então, vamos lembrar dos ângulos. Eu tenho alguns ângulos que eu tenho que lembrar. O meu ângulo reto sempre tem 90 graus. O meu ângulo raso sempre tem 180 graus. A volta completa tem 360 graus. Eu tenho ângulos agudos e obtusos, tá? Eu tenho ângulo raso, reto, agudo e obtuso. O meu ângulo, vou perguntar, vamos lá. Sofia, o meu ângulo de 135 graus, ele é um ângulo raso, reto, obtuso ou agudo? Clarice, o meu ângulo A é um ângulo reto, raso, agudo ou obtuso? Evelyn, o meu ângulo C e D, ele é um ângulo reto, raso, agudo ou obtuso? Então, Clarice com A, Sofia com B e Evelyn com C e D, que é o mesmo. Evelyn, exato. O meu ângulo C e D é o ângulo reto. O ângulo reto tem exatamente 90 graus. O ângulo reto tem exatamente 90 graus. Como eu identifico? Forma um quadradinho, ó. Se eu ver nos desenhos dos livros e de algumas provas, vai ter um pontinho no meio ainda. Aí vai ter um pontinho no meio. Então, Evelyn tá certo. Clarice, o seu é o ângulo A e Sofia, seu ângulo é o B. Eles são reto, raso, agudo ou obtuso? Opa, duas respostas agudas. O da Clarice é agudo. Os ângulos agudos são formados por menos de 90 graus. Menos de 90 graus, de 90 até 0 graus, até 1, na verdade, é um ângulo agudo. Clarice está correta. Sofia, não. Ele é um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, ele tem mais de 90 graus e menos de 180. Obtuso. Assim que se escreve, tá? Então, o ângulo B é obtuso. Um ângulo obtuso tem mais de 90 graus e menos de 180. No caso, se eu tenho 135 graus, tá? Relembrou isso? Dos ângulos? Quem são ângulos reto, raso, agudo e obtuso? Ficou claro? Lembrando que o ângulo raso tem 180 graus. Ele é uma meia volta de uma circunferência, tá? Então, ele é metade de uma circunferência. Então, vamos continuar. Aqui eu tenho o quê? Uma figura. Uma figura que a gente chama de trapézio retângulo. Essa figura, eu posso diminuir a figura. Então, eu vou reduzir essa figura. Eu vou fazer a redução dessa figura. Eu vou reduzir pela metade. Então, minha razão vai ser 2. Então, minha razão vai ser 2. Desculpa. Minha razão é 2 se eu fizesse o aumento. Aí eu ia dobrar minha figura. Se eu quero diminuir, a minha razão vai ser diminuir pela metade. 1 sobre 2. Tá? Minha razão vai ser 1 sobre 2 para fazer uma diminuição. Por quê? Quando eu quero ampliar uma figura, eu faço o quê? Eu multiplico por um número maior do que 1. Quando eu quero diminuir a minha figura, eu vou multiplicar por um número menor do que 1. Nesse caso, 1 sobre 2 é 0,5. Lembra dos números racionais? Como transformar uma fração em um número racional? É só eu dividir. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de quadradinhos que tem aqui e vou dividir por 2. Vou dividir por 2, não. Dividir por 0,5, desculpa. 0,5. Ou seja, vou colocar na metade. Aqui tinha quantos quadradinhos? Do D até o C tinha quantos quadradinhos?
do meu D até o C tinha quantos quadradinhos? E eu tenho que diminuir pela metade. Tinha quantos quadradinhos e vai ficar quantos quadradinhos? Vou fazer essa primeira, que vocês estão muito folgadinhos. Tinha 2 quadradinhos. Se eu vou dividir pela metade, vai ficar um quadradinho. Então, o meu ponto aqui vai ficar... Posso colocar um aqui, vou colocar lá ponto, ponto, e vou fazer a redução. Em vez de ter 2 quadradinhos, eu vou colocar um. Agora, do meu A até o D, eu tenho quantos quadradinhos e vai ficar quantos quadradinhos? Do meu A até o D. Vou ter que perguntar por nome. Clarice, no meu, do A até o D, do segmento A até o D, tem quantos quadradinhos? Não, tem um. Eu só conto a linha, tá, Clarice? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não conto que eu peguei o quadradinho, porque eu não estou calculando área. Eu estou falando de perímetro. Eu estou falando do segmento, da linha. A linha passa por quantos quadradinhos? Ela passa por 8 quadradinhos. Se eu falasse da área, eu ia falar 7,5, estaria certo. Mas eu não estou falando dessa superfície aqui. Eu estou falando desta linha. Essa linha passa por quantos, em cima de quantos quadradinhos? 8. Ficou claro, Clarice? 8 quadradinhos. Agora, se eu diminuir essa linha na metade, vai ficar quantos quadradinhos que eu vou utilizar? 4. Exatamente. Ó, 1, 2, 3, 4. Estou fazendo a redução. Agora, do meu A até o B, eu tenho 2 quadradinhos também. Então, eu vou diminuir pela metade para ficar um quadradinho. E aqui, do meu B até o C, eu tinha 6 quadradinhos. Dividi pela metade, ficou 3. Vou passar o meu segmento de reta para formar o polígono. É o mesmo trapézio retângulo. Só que o que aconteceu? Eu fiz uma redução. Eu fiz uma redução do meu trapézio retângulo. Por quanto eu fiz essa redução? Por 1/2. A minha razão de diminuição é 1/2, que é a mesma coisa de 0,5. Então, eu multipliquei por 0,5. Ou cortei pela metade. Dividi pela metade os meus segmentos de retas. Então, eu estava falando do segmento. Olha lá. Agora, eu vou calcular o ângulo novamente. Vamos lá calcular os ângulos. Eu venho aqui em ângulos, ângulos, e vou lá calcular. Eu quero saber o E, eu tenho que colocar o F, depois o E, e depois o... Calculei errado, desculpa. Vamos lá de novo. Eu tenho que colocar no G, no E... Não, foi errado de novo. Deixa eu aumentar aqui para apagar. Aqui eu apago, tá, gente? Eu errei e eu apago. Só clicar nos pontinhos e apaga. O que eu vou fazer? Clicar no... Tá aqui já no ângulo, ó, ângulo. Eu clico no G, no E e no F. Para calcular o outro aqui, eu clico no E, F e H. Para calcular esse daqui, eu clico no G, eu quero calcular o G. Clico no H, G e E. E para calcular o ângulo H, eu vou clicar no F, no H e no G. Calculei todos os meus ângulos internos. O que eu vou fazer novamente? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Por que eu vou aumentar? Porque não tá um pouquinho complicado de ver. Ah, agora melhorou. Vamos arrastar para cá. Vou tirar da frente, ó. Aqui.
milhões de mais. Olha para vocês verem os meus ângulos correspondentes. O meu D e o F estão na mesma posição. Os dois medem 90 graus. O meu C e o meu F estão na mesma posição. Eles medem 90 graus. O meu G e o A estão na mesma posição. Eles medem 45 graus. O meu B e o meu H estão na mesma posição. Eles medem 135 graus. Ou seja, que afirmação vocês podem fazer dos ângulos? Quando eu faço uma ampliação e uma redução de figuras, de polígonos, no caso, o que acontece com o meu ângulo? Responde para mim. Eu reduzi a minha figura. O que aconteceu com o meu ângulo? Responde para mim no chat. Não muda exatamente, Ebre. Então, eu posso ampliar uma figura ou reduzir uma figura, mas o meu ângulo nunca vai mudar. Se a figura é a mesma, os ângulos não irão se alterar. Só vai alterar o tamanho da minha figura. Ficou claro isso para vocês? Isso é o que vocês têm que saber. Tanto desse daqui, ó, da minha redução, eu saí desse daqui para este menor, desse trapézio para esse trapézio, que eu reduzi, como se eu fizesse o inverso. Tivesse esse menor e fizesse o maior. Meu ângulo nunca vai mudar. Isso é uma regra matemática. Então, se é a mesma figura, os ângulos não irão se alterar, por mais que eu amplie ou reduza a figura. Isso ficou claro e gravado para vocês? Tá. Então, aí eu fiz uma ampliação e uma redução. Para fazer a ampliação, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Ó, minha razão foi 1 sobre 2, para diminuir. Um número menor que 2. Para me ampliar essa figura, de novo, para o mesmo valor, eu vou usar minha razão 2. Por que 2? 1 vezes 2, 2 quadradinhos. Ó, 4. 4 vezes 2, 8. 8, o meu segmento aqui vai ter 8 espacinhos. Aqui, 1 vezes 2, 2. E aqui, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? A minha razão de ampliação é maior do que 1. A minha razão de redução é menor do que 1. Por quê? Uma fração geralmente é menor do que 1. Nesse caso é 0,5, um número menor do que 1. Quando eu quero ampliar, eu vou multiplicar por um número maior do que 1. Quando eu quero reduzir, eu vou multiplicar por um número menor do que 1. Assim eu consigo fazer ampliação e redução dos polígonos, tá? E aí, sem perder, por que eu uso essa razão? Porque eu não perdi a figura. Se eu olhar para as duas figuras, elas são semelhantes? Eu só não falo que elas são iguais porque elas têm tamanhos diferentes. Mas o desenho tem o mesmo formato? Elas são semelhantes? Perguntando para vocês, pode responder no chat. As duas figuras que eu criei são semelhantes? São. A única coisa que se altera, eu vejo a mesma figura. O que se altera é o tamanho da figura. Então, a gente chama isso de figuras semelhantes. A gente só não diz que elas são iguais porque os tamanhos são diferentes. Teria que ser tudo igualzinho para chamar de figuras iguais. Então, são figuras semelhantes. Elas têm tamanhos diferentes, mas têm o mesmo formato, tá? Tudo bem isso para vocês? Tudo bem? A gente já viu as figuras, ampliação e redução. Agora, eu vou fazer uma reflexão, tá? Eu vou apagar essa figura maior, tá? Eu vou apagar essa figura maior, que é o ponto A, B, C e D. Aqui, meu ponto A, eu vou apagar. Meu ponto C, meu ponto D e meu ponto E. É o que eu quero apagar. A figura maior. Apaguei os pontos, logo vai apagar todos os segmentos, apaga tudo. Porque o segmento só existe, lembra que eu falei? Que o segmento de reta só existe se houver 2 pontos. Quando não existe 2 pontos, ele deixa de existir. Foi o que aconteceu aqui. Tá vendo que sumiu? Por que sumiu? Sumiu porque o meu segmento de reta... Nossa.
Porque o meu segmento de reta, aqui, meu segmento de reta desapareceu. O que aconteceu aqui? Ah, tá pela metade. Eu vou apagar de novo e vou construir de novo. Vou apagar tudo. Vou construir de novo. Tá? Eu apaguei os pontos, ele, logicamente, ele vai apagando tudo, porque não tem como construir segmento ou reta sem os pontos. Tudo apagado. Vamos lá. Então, trabalho para nada. Oh, Deus. Oh, vida. Aqui. Então, eu estou com o meu plano cartesiano limpinho de novo, sem nada. Eu vou construir outra figura. Eu vou construir outro trapézio. Retângulo também, porque é mais fácil de identificar. Coloco os meus pontos, tá? Vou colocar os meus segmentos. Ó. Clico no A, clico no B, depois clico no B, clico no C, clico no C, clico no D, clico no D e clico no A. Formei meu segmento. Aí a gente tem o trapézio. Este trapézio, ele vai... Agora eu vou fazer uma simetria de reflexão. Ou seja, eu vou desenhar esse trapézio aqui embaixo, tá? Como que eu vou desenhar esse trapézio aqui embaixo? Vou mover, tá? Para ficar um pouquinho. Vou construir esse trapézio aqui embaixo. O que eu vou fazer para construir esse trapézio aqui embaixo? Eu vou multiplicar o meu y por menos 1. Então, o que vai acontecer? Vai ser tudo exatamente igual o x. Só o y que vai ser multiplicado por menos 1. Então, eu vou perguntar parte por parte. O meu A, quais são as coordenadas do meu A? Responde para mim no chat, as coordenadas do ponto A. Qual é o meu par ordenado para o ponto A? Qual o valor de x e qual o valor de y para o meu ponto A? Qual o valor de x e o valor de y? 3 e 2. Então, ele está com 3 para x e 2 para y. Tá. Agora, se eu quero fazer uma simetria de reflexão, eu quero refletir do outro lado, eu vou ter que pegar esse meu 2 e multiplicar por menos 1. O meu x não vai se alterar, mas o meu y vai ser multiplicado por menos 1. Como que ficaria esse novo par ordenado? Lembrando que o y foi multiplicado por menos 1. O x vai se manter. Como que ficaria esse novo par ordenado? Exatamente, Clarice. Então, o 3 vai ficar 3 e o meu y vai ficar menos 2. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 3 para x e menos 2 para y. Deixa eu arrumar aqui, ó, ponto, que senão não vai fazer o ponto, né? Ponto, senão não faz, se eu não selecionar. 3 e menos 2. Olha lá, foi o meu ponto E, que é o semelhante a y. O meu ponto D. Qual é o meu ponto D agora e qual é o meu ponto D na reflexão? O meu ponto D é só eu olhar no meu plano cartesiano e o meu ponto D na reflexão, eu tenho que pegar o y e multiplicar por menos 1. Como que ficaria? Pessoal, meu ponto...
o meu ponto é 5 para x e 2 para y. Na reflexão fica o 5. Não, Clarice, olha de novo. O meu x não se altera e o meu y que se altera. Eu multiplico o meu y por vezes menos 1. Corrige aí, o que você fez de errado? Presta atenção. Tem um errinho, Clarice. O meu ponto D é 5 e 2. 5 para x e 2 para y. Exatamente, foi essa coisa. Então, ó, para x vai ser 5 e menos 2 para y. Aqui é o meu ponto, vai ficar como ponto F. O meu ponto B. Meu ponto B. Qual é o meu ponto B agora e qual é o meu ponto na reflexão? Lembrando que meu y eu vou multiplicar por menos 1. Meu ponto é 2 para x e 1. Exatamente, Evelyn. Agora, na reflexão, Evelyn, como ficaria? Lembrando que o y vai multiplicar por menos 1. Exatamente, Evelyn. 2 e menos 1. Agora o último, né, Sofia? Vamos lá, Sofia, o último, o C. Qual é o meu ponto C e como ficaria ele na reflexão? Exatamente. Está 5 e 1. Desculpa, não é 5 não, olha aqui direito, ó. 6, tá? 6 e 1. Na reflexão vai ficar 6 e menos 1. Vou colocar meu segmento de reta. Então, do E, F, daí eu clico no F, H, no H e no G, e no G e E. Olha lá, a figura não ficou refletida, como se fosse um espelho? Ela não ficou do mesmo tamanho, mas não ficou reflexo, como se fosse um espelho? Responde para mim, não ficou um reflexo? Isso porque a gente chama de simetria de reflexão. O nome disso é simetria de reflexão. É como se a gente estivesse olhando para um espelho. A figura de um lado está o oposto da outra. Porque quando a gente olha no espelho ou no lago, a gente vê o reflexo. E o reflexo não é exatamente aquilo que a gente é. É o oposto daquilo que a gente é, tá? O oposto, ou seja, os lados vão estar diferentes. O que é direito vai estar no esquerdo. Então, é o reflexo, tá? Essa é uma simetria de reflexão, construída no plano cartesiano. Tudo bem para vocês? Ficou claro? Sim, ok. Então eu vou, de novo, apagar tanto trabalho para nada. A gente sofre aqui. Vou apagar que a gente vai fazer outra coisa agora. Agora a gente já viu reta, semi-reta e segmento de reta. Agora a gente vai para retas paralelas. Então, a gente vai construir retas paralelas. Primeiro eu vou construir uma reta. Para construir uma reta, ela é infinita para os dois lados e ela precisa de, no mínimo, 2 pontos. Então, eu vou colocar 2 pontos aqui, ó. Um ponto e outro ponto. E vou passar uma reta. Reta, ou seja, ela é infinita para os dois lados. Eu quero uma reta paralela.
Então, eu venho aqui nesse, ó, primeiro, segundo e terceiro, clico em reta paralela e eu vou clicar em cima da minha reta. Era para ter aqui. E aí, o que acontece? Ó, eu posso movimentar essa minha reta para onde eu quiser, tá? Vou clicar e fazer ela aqui, ó. Cliquei no ponto, ela fez uma reta paralela a esta reta. Vamos ver se eu consigo fazer o controle deslizante. Controle deslizante. Fica menos 5, ok. Fiz um controle deslizante. Vamos ver se funciona. Nem funciona. Nem funciona. Queria que funcionasse, mas eu já esqueci. Vamos tirar. O ponto 6. Não, eu não quero ponto fixo. Eu quero exato. Então vamos sem controle deslizante, tá? O que acontece? Essa reta não vai dar certo, não consegui. Então, aqui, ó, essa reta é paralela a essa. O que significa retas paralelas? Que elas nunca vão se encontrar. Olha lá. Se eu mover isso daqui, ó, eu vou mover, ó. Elas andam uma ao lado da outra, mas elas não vão se encontrar em momento nenhum. Então, a gente vai, ó, e ela uma do lado da outra, mas elas não se encontram. Isso são retas paralelas. Se eu prosseguir aqui, ó, já estou no 40 e pouco, e eu desse lado estou no 70, se eu prosseguir, de qualquer forma, elas não irão se encontrar, tá? É isso que eu vou ter aqui, ó. Agora tem que chegar, né? Vamos lá, é muita reta lá. Aqui. Essas são minhas retas paralelas. Elas nunca se encontram. Vou deletar aqui. Agora eu vou fazer uma reta perpendicular. Ó, perpendicular, ou seja, perpendicular a quem? A essa. Uma reta perpendicular, eu vou colocar um ponto aqui. Uma reta perpendicular é uma reta que vai passar em cima da outra. Nesse caso, eu tenho uma perpendicular, ok? Eu queria saber, vamos lá, vamos identificar. Eu queria saber se essa é a minha reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É uma que passa em cima da outra. As duas vão cruzar, vai ter um ponto de intersecção. Então, vamos achar o ponto de intersecção dessas retas? Nesse caso aqui, a gente tem... cadê a intersecção? Onde que está a intersecção? Eu sei que tem. Eu não estou achando, mas tem um ponto aqui, deve ser aqui. Aqui. Aqui, ponto de intersecção de dois objetos. Então, vamos lá. Eu clico na intersecção, clico numa reta e clico na outra reta. Ó, o meu ponto de intersecção é esse ponto D. Esse ponto D é meu ponto onde as duas retas se cruzam. Uma passa por cima da outra. Então, eu achei meu ponto de intersecção.
Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir se essa reta ela é uma perpendicular, ela é uma concorrente. E eu quero saber se ela é uma perpendicular. Como eu consigo saber se é uma perpendicular? Vendo os meus ângulos. Então, para ver os meus ângulos, eu vou clicar no A, no D e no C. Olha lá, tem um ângulo de 90 graus. Para ser uma perpendicular, os 4 ângulos têm que ser de 90 graus. Eu vou fazer o outro só para a gente confirmar. Não preciso fazer os 4, eu consigo observar só pelos dois. Ó, esse, o C, o D e o outro C. Olha lá, outro ângulo de 90 graus. Não consigo. Então, outro ângulo de 90 graus. Eu tenho os 4 ângulos são iguais, são de 90 graus. Por que os 4 ângulos são de 90 graus? Porque 90 mais 90, 180 graus. Metade da minha circunferência. Aqui, ó. 180 mais 180, 360, que é a minha circunferência completa. Então, essa minha reta, ela é uma perpendicular, ou seja, forma 4 ângulos de 90 graus. 4, exatamente 4 ângulos de 90 graus. Mas, eu vou tirar essa minha reta. Tirei essa minha reta perpendicular. Eu vou passar uma reta concorrente que não forme um ângulo de 90 graus. Voltou? Aqui. Vou passar outra a reta. Eu fiz a perpendicular. Passar uma reta concorrente. Passar outra reta por cima que vai ser uma concorrente. Mano, tá voltando esse aqui que eu não quero. Eu tenho aqui, ó. Elas não são perpendiculares, porque não formam ângulo de 90 graus. Já consigo verificar. Vou achar meu ponto de intersecção de novo. Ponto de intersecção desta reta com esta reta. Olha lá, o que acontece? Deixa eu mudar esse ponto aqui. Vamos ver se eu consigo arrastar. Vamos ver. O que acontece? Eu tenho duas retas concorrentes. Por que concorrentes? Porque uma passa em cima da outra. Essas retas concorrentes formam 4 ângulos. 4 ângulos. Vou medir esses ângulos para a gente ver. Vou medir os ângulos. Vou medir o D. Eu quero saber o valor do E. D, E. E errei. D, E A. Vou passar para cá, porque não consigo enxergar. Nossa, não vai. Não consigo. Deixa eu mover. Vou medir o outro ângulo. Vamos ver se eu não estou conseguindo mover ainda. O D. O E. Não, errei. O ângulo de novo. C. E. E B. Vou medir mais um ângulo. D. E. Não, errei de novo. B. Não. B. Que dificuldade, como é difícil. B. E. E D.
O próximo vai ser C, E, não é A, B, ângulos. Aqui. Vou aumentar para vocês verem o ângulo lá dentro, que eu também não estou conseguindo enxergar. Não, o que mudou aqui, mano? Aqui. Esse é desse lado, esse é desse lado e esse é desse lado. O que vocês conseguiram observar dos ângulos? Deixa eu aumentar mais um pouco, vamos ver se vocês melhoram. Aí. O que vocês podem me falar dos ângulos? O que acontece com os ângulos? Quando eu tenho duas retas concorrentes, elas se cruzam, formam um ponto de intersecção, que a gente chama de vértice. O que acontece com os ângulos? Responde para mim, o que vocês conseguiram observar e ver aí nesse desenho? O que vocês conseguiram? Dois são do mesmo tamanho. Exatamente, Evelyn. E esses dois são do mesmo tamanho. Qual a relação das posições deles? Alguém consegue falar sobre a posição deles? Dois são do mesmo tamanho, mas me identifica a posição que eles ficam. Alguém tem alguma coisa a falar sobre a posição? Mais ou menos, Clarice. Mais ou menos. Vamos lá, eu vou concluir aqui. O que eu consigo perceber? Que eu tenho dois ângulos iguais. O que acontece aqui? Dois ângulos opostos, tá vendo? Esse é oposto a esse. Dois ângulos opostos têm a mesma medida. E os dois outros opostos têm a mesma medida. Então, ângulos opostos com a mesma medida. O que mais acontece? Eu percebo que 2 é obtuso, tá vendo? Maior de 90, 105 é maior do que 90 e menor que 180. Então, eu tenho dois ângulos obtuso e dois menores que 90, que são agudos. Então, quando eu traço duas retas concorrentes, eu vou criar ângulos opostos pelo vértice. Quem é o vértice? O E, a minha intersecção. Então, ele é oposto pelo vértice. Este é o oposto desse. Os dois opostos têm a mesma medida. Os dois opostos têm a mesma medida. E o que acontece? Dois deles serão agudos e dois deles serão obtusos. E se eu somar todos os ângulos aqui, se eu somar todos esses valores que eu estou vendo aqui, vai ter que dar exatamente 360 graus, tá? Exatamente, não pode dar mais e não pode dar menos. Se eu somar os dois que estão do lado aqui, tem que dar exatamente 180 graus. Olha lá. 105 e 26 mais 74,74 vai dar o quê? Vocês podem fazer aí na calculadora para vocês conferir. Mas tem que dar exatamente 180 graus. Se não der isso, é porque tem alguma coisa errada. Então, é 74,74 mais 105,26.
Dá 180 graus, exatamente. Então, essa metade aqui tem 180 graus, ou seja, metade da circunferência tem 180 graus, que é o ângulo raso, metade da circunferência. E metade da outra circunferência eu tenho um ângulo raso. Se eu não tivesse, vou começar da parte mais difícil. Vou apagar alguns ângulos. Vou apagar esse. Vou apagar esse. Não. Vou apagar esse. E vou apagar esse outro aqui. Se eu tivesse apenas esta informação deste ângulo, esse ângulo aí mede 105,26. O que acontece? Eu consigo descobrir esse ângulo. Não consigo descobrir esse ângulo aqui, essa outra parte? Consigo. Como que eu consigo descobrir? Porque eu sei que tudo isso aqui mede 180 graus. Mesmo que eu não faça a medição, eu já sei que isso é um ângulo raso. E que um ângulo raso tem exatamente 180 graus. Se desse lado mede 105 graus, do outro lado tem que medir o que falta para chegar no 180. Então, para mim conseguir descobrir esse valor, é só pegar o 180, fazer menos 105,26, que é a quantidade desse ângulo. Aí eu chego no meu 74,74, que é deste lado aqui. Este lado aqui, ele é oposto pelo vértice. Então, eu já sei que esta medida é igual a esta medida. Então, logo aqui, mede 105,26, porque é exatamente igual. Ficou claro essas conclusões para você? Então, pelo adiantar da hora, eu tinha mais algumas coisas para passar, mas já ficamos bastante tempo aqui, e a gente conseguiu fazer tudo. Só tinha mais algumas informações, mas essas são as básicas, são as mais importantes que eu consegui passar. Então, é isso pela aula de hoje. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que passou, que fala assim, professor, eu esqueci. Professor, fala disso de novo. Pode falar agora. Alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa informar? Mais alguma coisa? Eu vou descompartilhar a tela, porque a gente vai encerrar já. A gente vai encerrar. Alguma informação mais? Então, era isso pela aula de hoje, tá? Obrigado pela presença.